Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre autoestima. Autoestima e os meios de recuperá-la ou então de construí-la em si mesmo, em si mesma. Isso porque muitas vezes no setting terapêutico nos deparamos com pessoas que relatam que se deram conta em certa altura da vida que nunca experimentaram a plenitude, o bem-estar ou esse sentimento de pertencimento que é o sentimento de autoestima, o sentimento de se amar, o sentimento e a percepção de se ter autonomia para as decisões, porque a autoestima vai muito além de um contexto estético, aonde que se olha no espelho e se gosta. A autoestima é algo muito mais profundo e ela está conectada principalmente a essa clareza sobre o si mesmo e essa certeza de se estar exercendo a autonomia. E nós vamos falar aqui, rapidamente, de três conceitos, de três passos significativos para se resgatar, alcançar ou construir a autoestima. Por que nós falamos de três passos sugestivos e não como três passos decisivos? Porque não acreditamos que haja uma fórmula aqui de fora que possa ser empregada, que possa ser direcionada e funcione como um manual pronto, um prontuário, um receituário para cada pessoa, porque somos seres singulares. Mas fica mais fácil captarmos mentalmente quando falamos de um certo número, 3 passos, 5 passos ou 7 passos, por exemplo, mas isso não é uma fórmula mágica e nenhum veredito em torno de sugestões ou caminhos a serem seguidos na recuperação da autoestima, assim como qualquer em outro assunto. Mas vamos falar do primeiro deles. Esse primeiro, ele é principalmente voltado para a mulher, mas o homem pode perfeitamente refletir em torno dele e da mesma forma executá-lo, começar a dar os passos em torno dessa prática. Há um livro de psicologia, mais particularmente sobre depressão, que é um best-seller nesta área, que intitula-se O Demônio do Meio-Dia, escrito por Edward Solomon, um escritor americano. Ele é escritor de profissão, mas decide escrever esse livro relatando a sua caminhada, o seu sofrimento, o seu percurso, sua travessia, em relação às depressões que já experimentou ao longo da sua vida, que foram drásticas, classificadas como transtorno depressivo maior, pelo CID-10 ou 11, enfim. Mas Edward Solomon, entre as suas caminhadas e pesquisas sobre a depressão, vai até o país do Vietnã fazer uma visita em uma comunidade que tratava, que cuidava de mulheres que foram violentadas nos regimes vietnamitas, que tiveram, por exemplo, toda a carga dentária arrancada sem anestesia, que foram espancadas, estupradas, que foram obrigadas a verem os seus filhos serem mortos e enforcados às suas presenças. E tiveram um contexto traumático e, por consequência disso, uma depressão pós-traumática avassaladora. E quando Edward Solomon, então, percorre aquelas comunidades, aquelas tribos em florestas, ele se depara com uma mulher cuidadora e que lhe convida primeiro a conhecer o consultório de psicologia dela. E ele não entende muito bem, porque ele adentra numa tenda e se depara com uma mesa de manicure, uma mesa de pedicure, um espelho, uma penteadeira, se assim fica melhor de entender, e se dá conta que é um salão de beleza e pergunta, mas e o consultório? E a mulher lhe diz, esse é o consultório, porque até agora eu não encontrei nenhuma fórmula melhor para dar início à recuperação da autoestima, do autocuidado, que não seja através da estética. Aqui elas ficam de frente para o espelho, elas pintam as unhas, elas experimentam novamente a sensação de estarem se cuidando, de poderem acharem-se bonitas. E isso serve perfeitamente para o homem também, que porventura de um sofrimento em relação à depressão, ou um período pós-traumático, término de relação, homens ou mulheres, através dessa busca por recuperar uma imagem
que lhe faça bem, que lhe traga a sensação de harmonia, faz com que novamente, digamos assim, numa linguagem jamais junguiana, as forças da alma comecem a renascer e daí comece a dar passos significativos em direção à recuperação da autoestima, ou então até mesmo a construção dela. O segundo viés que pode ser pensado sobre autoestima é fazer um inventário sobre as coisas, os sonhos que gostaria de ter realizado, ou as coisas que gosta, e que até hoje não fez, ou que faz pela metade, por causa da opinião e a pressão ou a chantagem de pessoas próximas. Isso é sinal que não há autonomia. E quando nós damos um passo em direção à coragem e começamos a fazer aquilo que sonhamos ou gostamos, e não nos preocupamos, ou pelo menos começamos a nos preocupar menos com a opinião alheia, é um indício de construção da verdadeira autoestima, que vem através de uma sensação de plenitude em relação ao autopertencimento. A eu, de fato, ser dono da minha existência. E o terceiro pilar, a terceira sugestão, é refletir sobre o conceito de automaternagem, que significa fazer uma reflexão em torno das coisas, dos atos, das iniciativas que precisam ser feitas sem esperar que outros façam por mim. Porque muitas vezes a minha estrutura psicológica carente, com medo de abandono, idealizadora, espera com que algumas pessoas se aproximem e façam coisas das mais simples até as maiores que eu gostaria muito que a mim fizessem. E eu preciso tomar a atitude de me reconhecer como adulto, como adulta, e começar a fazer por mim aquilo que alguma parte da minha alma espera que alguém faça. É muito duro, porque percebemos muitas vezes que dentro do campo das dimensões, dos sonhos, daquilo que queremos realizar e que nos é importante, de fato, muitas vezes caminharemos sozinhos. Podem ser, nesse momento, podemos ser acometidos por algum tipo de desilusão, de tristeza, mas é necessário conquistar essa autonomia e darmos conta da própria existência, não esperando com que alguém venha fazer por nós. Isto é, uma porcentagem mínima do que significa automaternagem. Então, vamos lá, vamos relembrar. Resgate a sua estética e pratique ela. Segundo, revisite o teu mundo interno e relembre coisas que você gosta, sonhos que tem e que ainda não realizou por conta de opiniões ou pressões alheias. E pense na sua automaternagem. Faça por você o que você gostaria que alguém fizesse à sua pessoa. Seja você o melhor cuidador da sua vida. São caminhos de construção de autoestima. Até o nosso próximo encontro.